Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, ainda na pergunta de número 28, nós estamos tratando aqui do estado de exaltação de Cristo, e hoje nós vamos verificar o terceiro estágio da exaltação de Cristo, que é estar à direita de Deus Pai. Vamos ler a pergunta e resposta, pergunta 28 do breve catecismo, que diz assim: em que consiste a exaltação de Cristo? A exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar assentado à mão direita de Deus Pai e em vir para julgar o mundo no último dia. Então eu quero destacar 4 pontos que são importantes aqui. Primeiro, com respeito a esse terceiro estágio, o que significa se assentar à direita de Deus Pai? Segundo, qual que é o sentido aqui dessa expressão em particular, à direita? O que significa isso? Terceiro, por que Jesus ele está à direita de Deus Pai? E aí, obviamente, qual que é o propósito do uso dessa expressão nas Escrituras, que nós vamos ver algumas passagens que se referem a ela, né? A ideia de Jesus estar sentado à destra de Deus Pai, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, elas nos propõem aqui o propósito, a razão por que Jesus ele está à destra de Deus Pai. E por fim, como que Jesus exerce essa destra diante de Deus Pai. Então, primeiro, o que nós vimos anteriormente? No estudo passado nós tratamos do segundo estágio da exaltação de Cristo, que é a sua ascensão ao céu. A ascensão de Jesus ao céu tem relação com essa terceira, porque a sua ascensão é subida, que Jesus literalmente ele subiu ao céu. E nós vimos que a ascensão de Jesus significa aquela condição gloriosa, ou a condição mais gloriosa e poderosa que como Deus ele recebe do seu Pai, tá? É claro que obviamente ele, como segunda pessoa da Trindade, como o Filho, ele sempre foi Deus, ele sempre foi glorioso, né? E como Deus, ele sendo igual ao Pai, ele sempre foi enaltecido e exaltado tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Mas a sua exaltação nesse aspecto aqui, desse segundo estágio, é que ele é ainda mais elevado diante de Deus Pai. E não apenas ele é elevado diante de Deus Pai com a sua natureza divina, mas também isso o caracteriza ainda mais exaltado nessa ascensão, porque ele agora está à presença de Deus Pai, ele se ascende ao céu com a sua natureza humana. Por isso que ele se torna mais ainda elevado, ele se torna ainda mais glorificado, mais ainda enaltecido. Deixa eu explicar isso melhor de novo. Não quer dizer que ele é mais glorioso que o Pai, não é isso que eu estou dizendo. Significa que ele, em relação a nós, quando nos deparamos com a ascensão de Jesus, para nós a glória dele fica ainda mais esplêndida, a glória dele fica ainda mais revelada a nós. Essa é a ideia dele ser mais ainda elevado nessa exaltação. Esse é o sentido aqui. Porque veja, de novo, não é só na sua essência divina que ele está lá com o Pai, ele se ascende ao céu. A ideia de se ascender ao céu está ligado àquela imagem do Antigo Testamento que diz respeito ao tabernáculo, que inclusive é usado em Hebreus capítulo 8 e também 9. Nos 2 capítulos, ou mais precisamente o capítulo 8, quando fala da habitação de Deus, na figura, na imagem do tabernáculo. Como que está dividido o tabernáculo? Vocês lembram, né? Está dividido em 3, podemos assim, 3 partes. Você tem o pátio onde ficava o altar, ali eram feitos os sacrifícios. Você tem o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes na ministração, ali na mesa dos pães da proposição, onde ficava o altar do incenso, onde ficava a menorá, que ali é o candelabro ou castiçal de 7 lugares ali para colocar a luz, né? Era a única coisa que iluminava aquele local. E mais ainda o último cômodo, que ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, que era o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, onde ficava a Arca da Aliança. Esse último cômodo, ele passa essa mesma ideia de que ali só o Senhor habita, ninguém pode entrar ali. Então, quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar, ele só entrava e saía, ele não podia permanecer. Nós temos o Salmo 15, como também o Salmo 24, os 2 salmos
eles fazem a mesma pergunta: quem é que pode habitar na presença do Senhor? Ou quem é que pode habitar no santo monte do Senhor? Quem é que pode habitar ou fazer morada na casa do Senhor? Ele está se referindo ali ao Santo dos Santos. Quem entrasse ali sem permissão morreria. A mesma ideia é essa: nós não podemos estar na presença de Deus Pai como Jesus está. Então a sua ascensão ao céu e agora a estar à direita de Deus Pai, veja, as duas coisas nos apontam para essa elevação mais ainda esplêndida e enaltecida de Jesus, porque ele, com a sua natureza divina e agora também com a humana, ele ressurreto, glorificado, ele agora está lá triunfante como Salvador, como Redentor. Ele está lá como mediador do seu povo. Ele venceu a morte, ele derrotou Satanás, ele derrotou Satanás e os seus inimigos, e ele se consolida como cabeça da igreja. Por isso, nesse aspecto, o segundo estágio agora ligado com o terceiro. E aí nós vimos algumas prerrogativas redentivas e divinas de Jesus nessa ascensão ao céu. Primeiro, ele ascende-se ao céu porque ele retorna para o seu lugar de fato, lugar da habitação de Deus. Segundo, porque ali ele vai preparar um lugar para os crentes. Ali ele recebe os filhos de Deus que partem para a glória. Então essa é a imagem que nos está posta aqui. E agora então nós temos uma terceira atribuição que é dada a Jesus nessa ascensão ao céu, que é estar à direita ou estar à destra de Deus Pai. E a ideia de estar à destra de Deus Pai, que é essa terceira etapa da exaltação de Cristo, diz respeito então à sua função como intercessor. Primeira coisa que a gente precisa então considerar é que assentar-se à direita de Deus Pai não é necessariamente aqui um ato literal, não é uma expressão literal, como se ele estivesse literalmente sentado à direita de Deus Pai, mas essa expressão é uma designação da mais alta honra, poder e autoridade que Jesus recebe do seu Pai. Esse é o sentido da destra, tá? Então significa que o Pai, que Deus Pai conferiu ao seu Filho Jesus Cristo a maior posição de honra e de glória que ninguém nunca recebeu. Por isso a ideia de a destra. Então não existe posição maior do que essa. Só Jesus Cristo ocupa a maior honra conferida que pode ser dada para alguém. E ela é dada, e ela é a maior honra conferida porque ele está ali tanto na natureza divina como na humana. Então não tem mais ninguém que possa estar nessa mesma posição de honra e de glória que Jesus está. E essa expressão então é onde entra a explicação dessa expressão direita ou destra, porque essa expressão destra ou direita é uma designação própria das Escrituras para se referir a alguém que está ao lado, alguém que não apenas está ao lado, mas também alguém que é favorecido. Em primeiro lugar, destra está nos apontando para as mesmas qualidades. Quem é que está à destra de Deus Pai? Só quem tem as mesmas qualidades, só quem tem a mesma natureza que ele tem. Por isso que a gente não pode estar na presença de Deus Pai. Então o Filho de Deus tem a mesma essência, ele é da mesma substância que o seu Pai. A gente o chama de Pai, nós chamamos Deus de Pai, não porque nós somos da mesma essência que Ele. No máximo, antes da queda, éramos só imagem e semelhança, o que para nós já é muita coisa, e ainda assim não demos conta de cuidar disso, por causa do pecado. Mas no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, esse favorecimento que Ele recebe de estar à destra de Deus Pai é por mérito. Ele tem méritos diante de Deus Pai, é por recompensa, e é por causa desses méritos que também nós somos favorecidos diante de Deus Pai, só que favorecidos por graça, não por mérito. Então, esse é o sentido da expressão direita. Por isso que quando Jesus, em Mateus capítulo 7, diz que haverá separação no dia do juízo final dos da esquerda e dos da direita, é porque ele está se referindo aos da direita, os que são favorecidos por Deus, são favorecidos pela graça de Deus, nos méritos daquele que está literalmente à direita de Deus Pai, ou que tem a posição de maior dignidade e honra. Terceiro ponto então, a ideia de se assentar à direita de Deus Pai indica que Jesus ele recebe a plenitude de alegria. O que isso significa? Significa que essa posição de mais alta honra, ela foi conferida como uma recompensa. Quem é que não fica alegre quando recebe uma recompensa?
Então Jesus Cristo se expressa nesse aspecto. Ele é aquele que recebeu uma posição mais digna do que todos, porque ele recebe uma recompensa pelo que ele realizou em cumprimento ao seu estado de humilhação, que é a sua morte de cruz, sua perfeita obediência. Olha, por exemplo, o Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente, se referindo ao que Jesus Cristo agora desfruta como aquele que é, ou aquele que está à direita de Deus Pai. Olha, porque o mesmo salmo, o mesmo texto é usado pelo apóstolo Pedro em Atos 2, no verso 28, no seu grande discurso no dia de Pentecostes. Ele faz a mesma referência quando ele diz lá: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença, citando o Salmo 16, que nós acabamos de ler. E por fim, Filipenses capítulo 2, verso 9. Filipenses capítulo 2, verso 9, quando diz: pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, conferindo-lhe então aqui a ideia de que ele está acima de todos os seres. Não tem ninguém que esteja acima de Jesus Cristo, todos estão abaixo. Essa é a ideia aqui que nos é aplicada. Quarto, a ideia de que estar assentado à direita de Deus Pai significa que Jesus Cristo ele recebeu de Deus Pai o poder supremo, o domínio supremo sobre todo o mundo criado, em especial a sua igreja. Qual que é o propósito desse poder supremo então? Com este poder, com este domínio supremo, Cristo ele reúne todo o seu povo, ele defende, ele protege o seu povo, a sua igreja, ele subjuga os inimigos da igreja, como também os seus inimigos, e ele concede à sua igreja dons, ele concede à sua igreja a graça através ou da instrumentalidade dos seus ministros ao seu povo, tá? E aí a extensão desse poder supremo que Deus, então, ele manifesta, que é dado por Deus Pai, é claro a nós quando você vai, por exemplo, para Mateus 28, verso 18, quando Jesus ele vai dizer que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou como também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 27, quando ele diz lá: todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Isso aqui significa que o poder atribuído a Jesus, primeiro, ele é universal, em segundo lugar, ele é absoluto, e em terceiro lugar, ele é intransponível. Está mostrando que só Deus Pai é que está isento, só Deus Pai é que está excluído desse domínio de Cristo. Não é porque Jesus Cristo ficou maior que o Pai, não é isso não, mas é porque o Pai e o Filho eles são iguais em deidade e poder. Esse é o aspecto que é colocado aqui. Então, por exemplo, em Atos capítulo 2, versos 33 e 35, esse quarto ponto fica claro para nós lá. Atos 2, 33 a 35, que diz o seguinte: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vai para Efésios 1, verso 22. Efésios 1, verso 22. Olha o que diz lá: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. 1 Pedro 32, aliás, 1 Pedro 3, verso 22, 1 Pedro 3, verso 22, que diz: o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes, ou seja, não tem nada que esteja equivalente a Jesus, está tudo debaixo do poder, do domínio dele. Por fim, veja, como que Deus ele manifesta esse poder supremo em favor da sua igreja. Eu comentei isso, e agora vamos ver isso no texto bíblico, em Efésios 4, 10 a 12. É em Efésios que o apóstolo Paulo nos diz exatamente
que esse domínio que Jesus manifesta é para defender, proteger a sua igreja e subjugar os seus inimigos e conceder dons e graças ao seu povo. Olha o que ele diz então: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu os uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí o Salmo 110 é que fecha esse pacote do que diz respeito à atribuição que o Pai designa ao seu Filho, de forma dinâmica, é claro, isso aqui não é hierárquica, mas é dinâmica. Ele faz isso de forma dinâmica, como recompensando o seu Filho, dando este poder supremo a ele, como sendo o Rei Supremo sobre todo o mundo, quando lá no Salmo 110, versos 1 e 2 ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Ou seja, Deus protege e defende a sua igreja, subjugando os seus inimigos. Por fim, em quinto lugar, Jesus, ele é então, nesse aspecto, o nosso intercessor incansável e permanente diante de Deus Pai. Essa intercessão constante, incansável de Jesus por nós, ela então é que garante de não sermos tragados pelos nossos pecados, de não sermos tragados pelos nossos fracassos espirituais. E você vê isso claramente lá em Romanos 8,34. E lá em Romanos 8,34, esse texto nos mostra que a intercessão de Jesus impede que sejamos acusados e condenados. Olha o que o texto diz, Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão é o que garante de não sermos condenados com o mundo. Sendo assim, quais as aplicações que a gente precisa trazer, ou as implicações práticas para nós aqui, deste terceiro estágio de exaltação de Cristo, que é estar à destra de Deus Pai, como intercessor? Em primeiro lugar, a intercessão de Jesus, ela é perceptível a nós, quando nós usufruímos com muito mais propriedade os meios de graça. A intercessão de Jesus, ela é perceptível para nós quando nos apropriamos, ainda mais com zelo, com apreço, as ordenanças do Senhor. Nós temos a percepção da intercessão de Jesus mais ainda quando oramos mais, quando nós lemos mais a palavra do Senhor e quando nós nos reunimos com o povo do Senhor para adoração a Ele. Principalmente quando a igreja de Cristo, ela se arregimenta para a adoração pública, é principalmente nesse momento que Cristo, Ele é quem reúne o seu povo para abençoá-los, para aperfeiçoá-los através desses dons e dessas graças que Ele distribui pela instrumentalização dos seus ministros. Então, olhe bem, de onde vem, qual é a fonte de todas as bênçãos da salvação que Ele concede a nós por meio da intercessão? É a palavra, é a pregação. Quanto mais a palavra ela é pregada fielmente, quanto mais ela é lida fielmente, quanto mais a palavra ela predomina, ou ela domina a ordem do culto, e ela também domina o coração dos que estão participando do culto, mais perceptível a nós é a intercessão de Jesus Cristo. Segunda aplicação, é a certeza do perdão dos nossos pecados, que a todo momento, quando nós somos cometidos e derrotados por eles, é que Jesus Cristo então manifesta a certeza dessa intercessão a nosso favor. Principalmente quando o Espírito Santo, ele move o nosso coração a buscar socorro em Jesus Cristo, para que nós possamos ter paz de consciência, para que nós possamos ter consolo e certeza do perdão dos nossos pecados, inclusive a despeito dos nossos fracassos diários na nossa vida. Por exemplo, por favor, vai para Romanos capítulo 5, os versos 1 e 2.
Romanos capítulo 5, os versos 1 e 2, para que a gente confirme essa segunda aplicação. Que nos diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto aqui é por meio do nosso Senhor, é a intercessão dele. Nós temos paz com Deus por causa da intercessão de Cristo a nosso favor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora vá também para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, os versos 1 e 2. Quando ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, ou seja, intercessor, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A terceira aplicação é que nós só somos aceitos à presença de Deus porque Jesus Cristo ele está na presença dele. Se Jesus Cristo não tivesse à destra de Deus Pai, se Jesus Cristo não estivesse na mesma habitação, não seríamos aceitos na presença do Senhor. Veja a importância disso agora novamente na questão do culto. O culto ele só faz sentido para nós por dois motivos. O primeiro motivo, qual é? É a palavra. O centro, o guia do culto é a palavra. Se você tira a palavra, se no momento em que nós estamos cantando os hinos, você tira a palavra dos hinos, você tira a palavra das orações, se você tira o conteúdo da palavra, a essência da palavra, principalmente da pregação ou da ministração dos sacramentos, particularmente a ceia, você então tem um culto que não faz sentido. Segunda coisa que o culto ele só faz sentido para nós, e é o fundamental, a intercessão de Cristo por nós. Você vai para a confissão de fé, o capítulo 21, a segunda sessão explica isso para nós, que o culto ele é prestado a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo apenas pela mediação e intercessão de Jesus Cristo. Todo culto ele está centralizado também na pessoa de Cristo e na intercessão que ele faz por nós. Veja que então que isso é experimentado, como eu disse antes, no culto solene. Isso é experimentado por nós também quando nós todos os dias oramos ao Senhor. Todo o ato de ações de graça nas nossas orações, quando a gente estiver orando aqui daqui a pouco, por isso que as nossas orações sempre elas terminam dizendo em nome de Jesus, amém, porque elas remetem à intercessão constante, permanente de Jesus Cristo a nosso favor. Quando nós lemos as Escrituras, Deus Pai fala conosco por meio do Filho, é o Filho que está falando conosco ali, intercedendo por nós como intercessor ou como mediador. Então é nesse aspecto que nós somos lembrados que só podemos ser aceitos à presença de Deus nas nossas orações, meditações da palavra, e principalmente no culto solene, porque Jesus Cristo é que está a presença permanente de Deus Pai no nosso lugar e por nós. Algumas passagens das Escrituras que confirmam isso, vamos por exemplo para Efésios capítulo 1, verso 6. Efésios capítulo 1, verso 6, que nos diz assim: para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente, o amado nos concedeu, nos deu um intercessor. Sem ele não teríamos condições de estar à presença de Deus Pai. Quando você vai também para 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, 1 Pedro 2, verso 5, que nos diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo.
Oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis é o culto, que inclusive nos é mencionado em Romanos 12, versos 1 e 2, quando ele fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E por fim, o último texto é Hebreus capítulo 7, o verso 25. Hebreus capítulo 7, o verso 25. Hebreus capítulo 7, verso 25, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O pecado nos cansa. Interessante, né? Às vezes a gente até quer parar de pecar, mas mesmo cansado dos nossos pecados, nós não conseguimos parar de pecar. Por isso que Jesus fala que o pecado, ele não apenas ele nos cansa, mas ele nos sobrecarrega, é um peso que a gente não pode suportar. Mas exatamente se os nossos pecados nos cansam, nos trazem fadigas, nos dão peso na consciência, Jesus Cristo, ele intercede por nós incansavelmente. Por isso que ele tem o poder supremo, por isso que ele está à destra de Deus Pai. Ele intercede por nós incansavelmente. Deus nos abençoe. Amém.